Ei, você aí, você não é o espírita? Sim, sou eu mesmo. Ah, você acredita nessa coisa de reencarnação, não é mesmo? Que a gente vai ser uma formiga na próxima vida? Mas me diz aí, por que que a gente não lembra da vida passada, hein? Bom, a gente não lembra das outras vidas porque, porque... Ixi, eu acho que deixei a explicação do porquê que a gente não lembra na outra vida, então, porque eu não lembro. Olá, você, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo a mais esse conteúdo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Contamos sempre com o apoio da espiritualidade amiga para que possamos refletir acerca do tema de hoje. E como nós podemos ver, vamos hoje refletir um pouco sobre um dos questionamentos centrais que os espíritas se fazem, ao menos de vez em quando, e que as demais pessoas das outras crenças, religiões também se questionam. Afinal, por que não lembramos das vidas passadas? Se a reencarnação existe, se nós somos imortais, por que então não lembramos do passado? Ah, cá para nós. Você também já se questionou sobre isso, não foi? Com certeza já folheou algum livro espírita, já questionou algum preletor ou alguém de uma casa espírita sobre a resposta para esta pergunta. Bom, vamos lá, vamos por partes. Sabemos que a doutrina espírita tem por pilar, fundamento, a vida imortal do espírito. Nós tivemos uma data para nascer, pois fomos criados por Deus em uma determinada era, em uma determinada época, e nós viveremos para todo sempre. Não somos eternos, porque eterno só existe um, que é o próprio Deus. E se assim nós fôssemos, seríamos iguais a Ele, o que é uma ideia impensável. Como seres imortais, e nós assim iremos viver por toda a eternidade, nós também vemos que somos hoje a somatória de muitas das vidas que nós atravessamos no passado. Hoje, o nosso corpo físico, inclusive, também é o resultado de diversas eras de evolução material e psíquica. Por isso que nós contamos hoje com uma ferramenta tão sofisticada para que o nosso espírito, no grau em que estamos, pudesse reencarnar. E é isso mesmo, a nossa consciência também foi evoluindo, também foi crescendo, também foi agregando esse somatório de existências. Por isso que hoje, talvez, nós sejamos tão conflituosos conosco mesmos, porque temos dificuldades em lidar com essas personalidades do passado. Bom, mais uma vez isto posto, agora sim vamos ao tema do vídeo. Se nós temos tantas experiências acumuladas, se nós temos tantos aprendizados, tantas e tantas eras de vida, por que será que não lembramos? Associamos a lembrança, a memória, alocada no nosso cérebro, ou seja, no nosso corpo físico. É por isso que é muito difícil imaginar uma lembrança fora do corpo, uma lembrança de outra vida, com outra vestimenta física, com outro tipo biológico, com outro gênero, em outro cenário geográfico, inclusive, e assim por diante. É por isso que tentamos, a toda prova, buscar justificar, buscar ligar a questão da lembrança de outras vidas e encontramos dificuldade por isso, porque realmente no nosso corpo físico não estará essa lembrança, ao menos essa lembrança do jeito que nós conhecemos, como as memórias desta própria vida, por exemplo. Curioso notar que se nós nos esforçarmos para lembrar exatamente de tudo o que já aconteceu conosco nessa vida, nós não conseguiremos. Deixaremos alguma pessoa de fora, deixaremos algum acontecimento importante de fora, porque essa questão da lembrança, do que nos marca,
também está ligado ao nosso subconsciente. Às vezes, situações que foram ali percebidas exclusivamente pelo nosso ponto de vista nos marcaram e mais ninguém que estava presente se recorda. É por isso que muitas vezes nós brigamos com o nosso físico para lembrar de alguma coisa da nossa infância, por exemplo, como mais momentos junto àqueles que já partiram, e nós temos dificuldade. Resiste na nossa memória, muitas vezes, um acontecimento que não é nem de longe aquele que nós preferiríamos lembrar. Então a memória não se restringe apenas ao físico, ao menos apenas ao cérebro, e também no nosso perispírito. Vamos lembrar que o nosso perispírito é uma vestimenta densa, que é fundamental para que o espírito possa manusear uma estrutura mais densa ainda, que é o corpo. E, como o corpo naturalmente não guarda todas as sensações, tudo aquilo que passou por ele nas existências, essas sensações vão sendo marcadas no perispírito. Sensações é um modo grosseiro de falar, mas são os acontecimentos, são os sentimentos, é tudo aquilo que de certa forma nos marca, que é ali, entre aspas, impresso no perispírito. Então, quando nós reencarnamos contra o corpo, esse perispírito nos acompanha, e ali ele traz justamente as coisas que acumulamos de outra vida. Tudo bem, sob esse ponto de vista, ok. Agora, é ledo engano dizer que nós não lembramos de nada, pois nós lembramos, só que de uma maneira diferente. São as chamadas lembranças inatas, as lembranças que nós, sem explicação aparente ou instintivamente, nós estamos colocando em prática sem perceber. Como, por exemplo, chegar em um determinado lugar e se sentir mal. Sem justificativa aparente, sem saber direito o porquê, mas nós não nos sentimos bem. Quando nos encontramos com determinada pessoa, poxa, vem novamente uma sensação que não é boa. Por quê? Se aquela pessoa talvez não tenha feito nada contra nós, estejamos conhecendo ela pela primeira vez naquela vida, de onde vem essa sensação? E também uma coisa muito comum é nós encontrarmos a vocação, aquilo que nós gostamos de fazer, a nossa aptidão, inclusive profissional, de forma inesperada, de forma abrupta, sem uma situação prévia, por exemplo. Quando a gente percebe, nós já estamos fazendo determinada atividade que outras pessoas têm extrema dificuldade. Alguns, por exemplo, conseguem aprender o idioma sem frequentar curso algum. Só de ver outras pessoas falando, seja na televisão ou na internet, já desenvolvem a conversação, a escrita, o entendimento, enquanto outras pessoas passam a encarnação inteira sem conseguir desenvolver o aprendizado para aquela língua, por exemplo. E assim nós temos outras situações, outros exemplos, enfim, na qual nós podemos também nos espelhar. De onde vem esse pré-determinismo? De onde vem essa pré-concepção? Porque alguns conseguem, outros não. Porque alguns sentem, outros não. Senão de algo inato, algo que estava ali dormente no subconsciente, no perispírito da pessoa e, em determinada etapa da vida, desperta. Tudo bem, nós lembramos, mas de uma maneira diferente. Mas por que, afinal de contas, nós não conseguimos lembrar, nem que seja de alguns acontecimentos, do que nos ocorreu na vida passada? Por que nos é colocado esse véu que cobre os nossos olhos, que cobre a nossa memória, mesmo que esteja ali no perispírito? Por que não nos é naturalmente, isso a todos nós, não nos é desvelado para que possamos saber? Porque Deus, afinal, faria algo nesse sentido? Bom, mas não é que faz realmente total coerência isso acontecer? Nós temos na literatura espírita, e pegando como exemplo a coletânea de André Luiz, vários exemplos de como
os acontecimentos do passado interferem naqueles do presente. Imagina se nós lembrássemos, mesmo com meros detalhes, do que exatamente nos aconteceu? Imaginemos, por exemplo, uma família que tem ali a possibilidade de ter um filho, de ter a possibilidade de serem genitores, mas por algum motivo lembram que aquele futuro espírito a reencarnar foi o mesmo que lhe fez mal na encarnação passada? Será que eles desejariam esse filho? Será que eles teriam de bom grado? Será que eles não tentariam até abortar? Imagine, por exemplo, você encontrando o amor da sua vida, seja numa festa, seja por meio de outros amigos, e você lembrar que ela em outra vida te traiu, que ele não foi um bom companheiro, e você ali imediatamente interrompe a oportunidade que vocês têm para uma nova tentativa, para uma nova vida juntos. Imagine se nós encontrássemos as pessoas na rua, mesmo que aparente de forma aleatória, e lembrássemos que tal pessoa cometeu um crime contra nós, que tal pessoa era até o nosso amor em outra vida, e assim por diante. Nós conseguiríamos viver em paz? Nós conseguiríamos exercer nesta encarnação tudo aquilo que nós deveríamos exercer? Então vejamos, são muitos os detalhes, são muitos os pormenores que justamente justificam a não lembrança, o esquecimento daquilo que nós fomos no passado. Curioso notar que o nosso orgulho, que é um sentimento que nós não esquecemos, muito pelo contrário, nos coloca sempre em posições privilegiadas quando nós fazemos um exercício de tentar adivinhar o que éramos no passado. Todos nós nos imaginamos como os reis, rainhas, como ricos. Nunca nos colocamos em uma situação de miséria, de dificuldade. Curioso. Pois é, imaginemo-nos como miseráveis numa encarnação passada. E se nesta vida nós justamente viéssemos com mais condições, viéssemos ricos, sabendo que talvez na futura vida nós não estejamos aí provendo de tais fortunas, o que nós iríamos fazer? Então, a lembrança do passado apenas serve para desvirtuar o que nós somos hoje. Poxa, mas tem aqueles casos em que é feita a regressão. Será que a regressão nunca é útil? É claro que existem exceções. A regressão, ela pode ser útil apenas em casos em que são acompanhados pelos profissionais devidos. Casos em que são acompanhados pelos especialistas, casos em que realmente, devido à dificuldade psíquica da pessoa em lidar com os acontecimentos de sua vida atual, ela é conduzida para esse processo de regressão, para auxiliá-la. Então vejam, nunca é algo banal, nunca deve ser conduzido dessa forma banal, apenas para tocar os nossos caprichos, apenas para afagar o nosso ego, apenas para que, de certa forma, nós sejamos favorecidos na existência atual. Todas as regressões, todos os tratamentos, hipnoses, tudo aquilo que é levado no sentido de não nos auxiliar de forma realmente honesta, sincera na vida atual, não devem ser realizados. Apenas, como dissemos, casos excepcionais, em que os especialistas devidos vão conduzir toda a parte regressiva da forma apropriada. Então, o que concluímos aqui é que Deus é tão bom que mostra sempre o seu amor nos detalhes. Detalhes que nós sempre ignoramos, infelizmente. E uma dessas demonstrações de amor é justamente no esquecimento do passado. Esquecimento cerebral, mas não o psíquico, não o de subconsciência, deixando em nós os nossos sentimentos,
as nossas dificuldades, os nossos defeitos, ali adormecidos, para na idade e na situação devida nós começarmos a despertar, nós começarmos a nos revelar. E aí não tem nada de novo não, é coisas que nós já trazemos do passado, mas acontecimentos do dia a dia, acontecimentos conjugais, familiares, sociais, é muito útil mantê-los esquecidos para que nós possamos dar a nós mesmos e ao próximo a condição de fazermos melhor. É para isso que Deus coloca o esquecimento do passado, para que nós possamos realmente começar do aparente zero, sem marcas pregressas, e assim termos todos a condição de fazermos uma nova vida, de realizarmos um novo dia melhor do que o anterior. E aproveitando que Deus sempre está conosco, vamos nesse instante às nossas vibrações, vamos nesse momento fechando os nossos olhos e desejando sempre o melhor para aqueles que estão ao nosso redor, desejando tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. Neste momento, nós vamos envolvendo o nosso planeta Terra com a melhor das nossas vibrações, com o melhor do nosso desejo, rogando para que este mundo possa conhecer a verdadeira paz, onde todos os conflitos serão cessados e o amor reinará plenamente. Vamos vibrando para que o Brasil possa se transformar na pátria do Evangelho desde hoje, havendo mais diálogo, mais empatia, mais solidariedade. Vamos vibrar pelos que estão nas ruas, por aqueles desprovidos do mínimo para a sua dignidade, para a sua alimentação, para o seu acolhimento, para o seu abrigo. Vamos vibrar pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pelos asilos, pelos orfanatos, pelas cadeias e por todos os lares da terra, em especial o nosso próprio lar, onde mentalizamos Jesus ali presente na nossa casa, iluminando, harmonizando todos os cômodos e cantinhos e todos aqueles que moram conosco. Vibramos também pelo CEF, por todas as casas espíritas do Brasil e do mundo, pelas igrejas, templos e todas as religiões. Vibramos em especial por aquela pessoa que nós sabemos mais carecer dessas boas energias e vamos vibrar por nós mesmos, para que sempre estejamos com boa vontade, a mente aberta, de aprender cada vez mais e de crescer e evoluir na direção de Jesus. E é em Jesus que nós vamos mentalizando agora, onde o Mestre coloca as suas mãos sobre nós, depositando em nós toda a sua energia, toda a sua luz, irradiando por todo o nosso corpo físico, adentrando pelo nosso coração e mente para iluminar os nossos pensamentos e sentimentos. Que Jesus possa nesse instante tocar a nossa consciência e renovar o nosso espírito. Vamos vibrar também, desejando que Jesus deposite a sua luz nesses recipientes com água que preparamos para que este líquido seja purificado, seja fluidificado, seja fortalecido pela luz do Mestre. E é com o pensamento em Jesus que nós agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em nome dele, onde juntos nós rogamos, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, audiência aqui conosco. Não esquece de dar aquela curtida, de dar aquele like, de também se inscrever no nosso canal, seguindo todas as publicações que nós colocamos aqui no YouTube e nas nossas demais redes sociais. Ainda não conhece o CEF? Quer saber mais informações dos nossos trabalhos? Verifique aqui na descrição desse vídeo todos os detalhes. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus nos abençoe. Um grande abraço. Tchau!